Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Tudo bom com vocês? Tô só me andando aqui um negocinho aqui com fita. Ah lá, Cris. Cheguei. Chegou. Ufa, deu certo. Só emendando aqui pra gente fazer um mapeamento bem legal. Ah. Boa noite, Gi. A Malu, olha lá, o pessoal tá entrando, a Tiffany, a Luana, boa noite para vocês. Vocês estão ansiosas para a aula de hoje? Quem que tá entrando aí? Eu vou esperar uns 5 minutos, tá? O pessoal entrar pra gente engatar aqui. Quem que tá aí já, que participou da live passada? Conta pra mim, deixa aí. Quem que participou e gostou? Fala pra mim aí o que achou da live passada. A live passada deu resultado, quero saber. E aí, vocês colocaram em prática tudo que eu falei pra vocês? Olha lá, a Nick participou. Olha lá, a Raíssa também, tá aí. E aí, vocês colocaram em prática? Quero saber, deixa aqui pra mim nos comentários. Amei, foi ótimo, que bom que você gostou. Quero saber se vocês tiveram resultados, aplicaram lá aquela técnica de neutralização bem legal. Fala pra mim, aquela técnica lá é top, não é? Com certeza ela resolveu alguns problemas. Prazer, meu amor, tudo bem? Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho só o pessoal entrar pra gente começar. Minha primeira vez aqui, que bom, seja bem-vinda. A live passada teve bastante conteúdo bom, mas você vai ver que daqui pra frente tem mais um monte, então você vai ver que você não perdeu muita coisa assim, não. Vamos lá. Vocês, eu vi na enquete no grupo, né? Quem não tá no grupo VIP e quiser entrar, depois só entre em contato que a gente manda o link, né? Boa noite, manda o link, vocês entram no grupo VIP, tá? No grupo VIP a gente manda bastante coisa, movimenta um pouquinho depois das lives, né? Algumas coisas que eu não tenho como compartilhar a tela aqui, eu mando lá pro grupo VIP para as meninas analisar. Isso normalmente eu mando sempre depois da própria live mesmo, tá bom? Então, quem não tiver, entra, tá? Eu coloquei uma enquete lá perguntando para as meninas sobre como que elas faziam o mapeamento, né? E a maioria ali respondeu na linha, né? Eu não sei se vocês, algumas assistiu, né, a live passada, eu comentei que eu não trabalho com linha, nunca me adaptei na linha, sempre tive dificuldade. Já tentei, né? Até porque quando eu comecei, eu aprendi no paquímetro e meio que era basicamente uns 70% à mão livre. E eu não sabia, né, como fazer direito ali a sobrancelha, não tinha uma técnica, eu não sabia por onde começar. Então eu acabei penando um pouco. Então eu queria arrumar formas de facilitar, de melhorar, né, para eu não me perder e não querer desistir. E aí eu pensei na linha algumas vezes, porém eu acabei não conseguindo, tentei algumas vezes, passava o dermatográfico nelas, né, na própria linha ali, mas não estava dando muito certo, ficava muito torto. Então eu decidi simplesmente encarar a mão livre. E foi muito bom. Quando fiz o curso, não esperava ser com a linha. Eu não gosto e não me acerto, é difícil acertar muito na marcação, é verdade. Eu penei na linha, de verdade, eu sofri muito. Mas na mão livre deu muito perfeito, deu muito certo. Eu acho que todo mundo que conseguir assim com a mão livre vai se libertar. Eu não me adaptei também, não sei fazer a mão livre. Ah, então vamos te dar as dicas aqui para você desenrolar esse a mão livre aí, que todo mundo vai sair daqui fazendo muitas sobrancelhas na mão livre, sobrancelhas lindas, tá bom? Então, gente, acho que eu já vou começar aqui, falar um pouquinho mais aqui do conteúdo, porque a gente não pode perder muito tempo. Olha lá, a Suelen chegou, vamos lá com a gente, já vou começar pro conteúdo, já pega caderno, olha, eu vou falar para vocês.
A live passada, a gente deu uma brincada, tudo, né? Era um decoreba, se vocês forem perceber, né? Da questão de cores de rena. Porém, essa live, ela não é decoreba, tá? Então, eu já vou esclarecer para vocês que essa live, eu vou pegar um pouquinho mais firme na questão, porque ela é um tema muito técnico, tá? Então, vocês vão ver com calma. Bastante coisa, então se vocês quiserem pegar caderno, caneta, anotar tudo aí, eu acho que vai ser válido, vai ser muito bom, tá? Algumas coisas eu vou compartilhar lá no grupo, mas nem tudo eu vou conseguir compartilhar, então é bom vocês fazerem aí um resumo, ouvir e já ir anotando, tá bom? Beleza? Vocês estão me escutando de boa aqui no microfone, eu coloquei ele aqui agora, acho que tá dando para escutar, coloca aí para mim. Tá de boa? Tá dando para escutar, né? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância do mapeamento. Vocês sabem qual que é a real importância do mapeamento? Porque ele é muito chato, né? Eu já vi bastante clientes minhas falarem que elas foram em algumas profissionais que não fizeram, né, o mapeamento. Então, eu realmente não consigo entender como que você faz uma sobrancelha sem mapear ela antes, né? Tudo bem, tem gente que faz, né? Mas assim, eu não relo em uma sobrancelha sem fazer um mapeamento antes. Não relo porque se por um acaso, não sei, eu tirar um pelo errado, isso aí vai dar problema, né? Mas eu acredito que não, para evitar problemas, o melhor é você não deixar de fazer o mapeamento, tá? Então, lembrando que a importância do mapeamento, eu, particularmente, Beatriz, eu considero o mapeamento a parte mais importante da profissão, da carreira de designer de sobrancelhas. Porque o mapeamento, todo o resto é decoreba, né? Se vocês forem ver. Como preparar a rena, é decoreba. Ai, tantas gotas, um pouquinho, não sei o quê, mexe aqui, mexe ali, dá um ponto. É decoreba. Você pratica um pouquinho, você já tá entendendo como é que funciona. As cores de rena, que nem a gente estava falando na aula passada, né? Na live passada. Coloca um pouquinho, se a cliente for assim, 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 você coloca essa cor, você coloca um pouquinho dessa, neutraliza com aquela. Então é tudo um decoreba. Agora, o mapeamento, ele não é decoreba, gente, ele é treino. Ele é muito treino, muito, muito mesmo. Por que que eu falo que ele é tão importante assim? Porque você pode fazer uma rena perfeita, que pigmente bem, neutraliza ela para ela ficar natural, você pode aplicar técnica, deixar ela com o efeito de uma shadow, você pode deixar ela maravilhosa, a rena. Mas se o seu mapeamento não tiver bom, você pode deixar a cliente com a sobrancelha lá em cima, outra lá embaixo. Você pode deixar uma sobrancelha mais curta que a outra. Você pode deixar uma sobrancelha parecendo uma montanha-russa toda torta. Então, tira, sem tirar a questão de importância de cada passo, né? Mas assim, se você faz uma rena errada, uma rena ruim, vamos falar, né? Ela vai sair, dá uns 4, 5 dias, dependendo da cor que o cliente quiser, ou se ela lavar mais, tentar, né, remover ele com o tempo, vai sair. Então tá tudo bem. O problema é quando você faz um desenho ruim, porque a rena pode sair, mas aí o que vai ficar ali vai ser ainda um desenho torto, tá? Então por isso que eu falo que o mapeamento, ele sem dúvida é a parte mais importante de todas, tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês que não é decoreba, é treino, isso significa que vocês precisam enjoar de fazer sobrancelhas. Vocês precisam enjoar. Vocês precisam fazer sobrancelhas a ponto de vocês falarem, cara, eu decorei completamente como desenho uma sobrancelha. É isso, não tem segredo. Porque assim, o nosso cérebro, até ele processar o movimento, você precisa fazer ele 1000 vezes, né? Repetir 1000 vezes. Então, não é você terminando o seu curso agora que você fez e já indo pro rosto de um monte de gente que você vai aprender de primeira a desenhar, fazer um desenho bom. Não é. Óbvio que você também não vai só melhorar depois se você fizer 1000 clientes, vamos falar assim, né? Porque se você não tiver com um trabalho bom, você não vai conseguir atender 1000 clientes, vamos ser sinceras, né? Mas eu tô querendo dizer de desenhar no geral. Pegar papel, pegar caneta, pegar lápis,
Desenhar em papel, desenhar na mão, desenhar na perna, desenhar no seu tempo livre. A gente tem tempo livre, a gente que fala que não tem. Mas se você for espremer um tempinho seu aí, você tem aquele momento que às vezes fica no celular, que às vezes fica passando o feed lá, você pode estar treinando naquele momento, tirar. Eu não falo de você tirar 1 hora por dia, porque às vezes 1 hora pode ser muito para às vezes a correria do dia a dia, dependendo da pessoa. Mas assim, 10 minutos. Ou coloca uma meta assim, cara, vou desenhar 3 sobrancelhas agora. Daqui a pouco, quando eu tiver um pouco mais livre, eu desenho mais 3 sobrancelhas. E aí, por aí vai, sabe? Vocês tentar arrumar um tempinho para fazer esse treino ir para frente. Porque se vocês não treinar, não adianta, não vai melhorar, não vai ficar boa. E ficar treinando no rosto de cliente é a pior coisa que tem. O que é fazer a cliente? A cliente é você colocar em prática o seu treino. Não é treinar. Então você treina no papel, treina num rosto sintético, treina em alguma coisa, na pele, no seu braço, fica desenhando sobrancelha na sua mão, apaga, desenha de novo. E aí, quando você for atender uma cliente, né, uma pessoa, você for fazer no rosto de alguém, você não vai estar treinando, você vai estar praticando, tá entendendo? Aquilo que você aprendeu no seu treino. Pô, porque a gente treina, tá difícil esse traço, tá difícil alguma coisa. Então, quando a gente vai pro rosto da cliente, a gente fala, nossa, lembro que quando eu desenhei, ficou melhor desse jeito tal que eu fiz. É isso, é você treinar o seu olho também para identificar, tá? Então, desenhe o máximo de sobrancelhas que vocês puderem, todo momento que vocês estiverem livre. Não estou falando para vocês colocarem uma rotina de treino absurda, não, mas tenha uma rotina de treino se vocês querem realmente ver resultado no mapeamento de vocês, tá? Uma coisa também muito importante que poucas pessoas sabem, nem todo mundo fala, mas eu vou falar aqui para vocês, eu vou ser clara e bem explícita mesmo com vocês. O mapeamento, ele é a parte que vai diferenciar, ele vai dividir o seu trabalho. Ele é um divisor de águas, tá entendendo? Ele vai separar a designer de sucesso da moça que só faz sobrancelhas. É isso, a menininha ali que faz sobrancelha, sabe? É exatamente isso. Que tira pelinho ali, que vai fazer uma limpeza ali na sobrancelha, só quero limpar. Vai te diferenciar de designer de sobrancelhas, vamos por a Beatriz Diniz, que faz sobrancelhas, a designer de sobrancelhas, a profissional, que sabe o que faz, da menina ali que vai ali e vai só tirar uns pelinhos ali pra mim que tá cheia minha sobrancelha. É tipo isso. Quando você acerta o mapeamento, quando você aprende a desenhar sobrancelhas boas, desenhos bonitos, alavanca a tua carreira. Pode ter certeza nisso que eu tô falando. Porque vocês sabem que a palavra design vem do sentido de desenho, né? Então, uma designer de sobrancelhas precisa fazer o quê? Saber desenhar, né? Não tô falando desenhar de tudo na vida, porque eu não sei desenhar nada. Eu falo, quando eu comecei, eu era uma catástrofe, porque eu não sei desenhar nem boneco. Eu não sei desenhar. Então, não precisa saber desenhar para poder entrar na carreira de sobrancelhas, tá? Você só precisa treinar a desenhar sobrancelhas. É só isso que você precisa aprender a desenhar na sua vida, tá? Então, foca, pratica muito, treina bastante essa questão, porque quando você começar a acertar o desenho das sobrancelhas, o seu trabalho vai, voar. Você vai com certeza ser muito melhor, mais vista, entre outros fatores também, né? Mas com certeza vocês podem colocar aqui para mim que se isso faz sentido para vocês, porque o mapeamento ele faz muita diferença, faz milagres. Vou falar para vocês, viu? Faz milagres. Vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida? Tá dando para escutar? Ó, a Jane, oi, boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo que tá aí. Vamos lá, ó. Anatomia das sobrancelhas. Vocês já estudaram um pouquinho de anatomia das sobrancelhas? Quem aqui já trabalha com sobrancelhas sabe identificar bem sobrancelhas? Os pontos principais dela? Sabe identificar a questão de início, meio, arqueamento, final, né? Eu acredito que todas sim, tá? Olha lá, Rafaela, sim. É os pontos principais, né? Para você ingressar nessa área das sobrancelhas é identificar esses pontos necessários, porque são pontos que vai ligar as linhas, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente sabe que o PI, ele é o ponto inicial, né? O PA, o ponto alto, né? Que é responsável pelo arqueamento da sobrancelha, que é onde fica aqui essa partezinha que arqueia.
e aqui o ponto final onde termina a nossa sobrancelha, tá bom? A gente também tem outros fatores que influenciam muito, que é a questão do corpo e cauda, né? A gente tem o corpo, que é a parte maior, né, da sobrancelha, que fica na frente mesmo, e a cauda, que é o finalzinho, né? Esses pontos, eles são muito importantes porque existem regras que quando você seguir realmente, você vai começar a ver os seus trabalhos com a mão livre melhorar, tá? Isso é um treino de olho, tá? Vocês precisam treinar o olho de vocês a identificar esses pontos, essas diferenças, tá bom? Que nem, ó, se a gente tem uma sobrancelha com esse pontinho alto aqui, no meio da sobrancelha, vai ficar bonito? Bem no meio, vamos supor que essa sobrancelha tem 6 centímetros de comprimento do início ao fim aqui. Vamos supor que a gente está com o arqueamento bem no ponto 3. Vai ficar bonito? Não vai ficar bonito. Por quê? Porque o corpo ele é obrigatoriamente maior do que a cauda. Então isso já é uma regra, é uma lei. Não pode ser quebrado se você quer fazer um mapeamento bonito. Tá? Então sempre meça, vê se realmente está maior. Não precisa ficar gigantescamente maior e a cauda é pequenininha, senão vai parecer que a cliente não tem cauda. Mas tem que ser proporcional com o tamanho do corpo, tá? Com a cauda. Vocês entenderam, né? Outra questão também que eu vejo muito, né? Eu tenho minhas alunas do curso presencial e elas sentem um pouco de dificuldade também na questão de espessura, tá? A espessura é um ponto meio difícil de conseguir entender, porque assim, a gente desenha a sobrancelha, a hora que a gente vê ela no rosto da cliente já contando com os pelos da cliente. Então fica um pouco complicado de saber se ela realmente está na mesma espessura do início até o meio e por aí vai. Fica um pouquinho complicado. Mas manter a espessura do início, do começo da sobrancelha até o meio, de preferência, é válido, tá? Se você acabar deixando o ponto alto aqui, a espessura do ponto alto, 1 milímetro menor, no máximo 2. Se a sobrancelha for mais grossa, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Só que nunca mesmo, tá? Nunca pode deixar esse início aqui, ó, mais fino do que o restante da sobrancelha. Nunca, absolutamente nunca, tá? Então, isso são umas regras aí importantes para vocês, quando vocês forem mapear a sobrancelha das clientes de vocês já observarem, que é o quê? Espessura, tem que manter, o início não pode ser mais fino do que o restante do corpo, né? A questão do corpo ser maior que a cauda, tá? Então, não pode ser menor e não pode ser do mesmo tamanho, tá bom? E eu acho difícil também vocês conseguirem que se fique muito perto o tamanho do corpo e da cauda, senão ainda vai parecer que tá o arqueamento bem no meio e vai parecer um chapéuzinho aí do vovô e não vai ficar muito bonito, tá? Então, é importante vocês colocarem isso em questão na hora de fazer o mapeamento, beleza? Deu para entender? Ó, agora eu vou desenhar para vocês uma sobrancelha aqui no papel. Vou colocar o celular aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Deixa eu só pegar aqui o celular. Vamos ver se assim vai dar certo. Vocês estão aí? Tá dando para ver? Ó, aqui eu vou só desenhar uma sobrancelha para vocês e vou mostrar para identificar os pontos que a gente está falando, tá? Eu falo de vocês desenhar a sobrancelha o máximo de vezes possíveis para vocês terem facilidade em entender como é que funcionam os traços, tá bom? Ó, que nem eu normalmente, quando eu vou fazer um mapeamento no rosto da cliente, vamos supor que esse aqui seja o rosto dela, tá? Ó, que nem esse rostinho aqui, depois a gente vai fazer aqui, tá? Mas eu normalmente atendo desse lado da cliente, então ela normalmente está nessa posição pra mim, tá? Eu normalmente seguro bem a pele dela, estico e vou desenhando a sobrancelha dela, tá? Mas depois a gente vem pro rostinho. Eu só quero que vocês entendam como estaria o rosto da minha cliente aqui se fosse esse papel, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu teria que desenhar a sobrancelha dela sempre começando pela parte de baixo, tá? Eu gosto de desenhar a sobrancelha riscando a sobrancelha com calma, tá? Engrossando o traço. Ó, é como se eu estivesse pintando a sobrancelha. Vocês percebem que tá num traço subindo? Ó.
Dá pra perceber? Vocês conseguem ver? Não sei se dá pra ver. É um tracinho subindo um pouquinho. Ele tá meio que em diagonal, assim, só um pouquinho, sabe? Como se ele estivesse arqueando, tá? Lembrando que esse aqui é como se fosse o início. Então, ó, é como se ele estivesse subindo. Vamos supor que aqui já tá o tamanho da sobrancelha ali do corpo. Esse aqui é o corpo da sobrancelha da cliente, tá? Então, ó, agora a gente começa a fazer a curva para descer para a cauda. Ó, estão vendo? E agora, vocês sempre, eu normalmente gosto de começar aqui pelo arqueamento, mas vocês podem pelo início, mas aqui fica um pouquinho mais fácil para você não se perder no arqueamento. Então aqui a gente já faz a parte de cima, jogando pro final da cauda, ó lá. Tá? Quando eu falo sobre vocês encontrar o PI, o PA e o PF no rosto da cliente, é baseado com as medidas faciais da própria cliente, tá bom? Mas vocês já têm que saber desenhar uma sobrancelha legal para poder ir para o rosto dessa cliente, tá? Eu não gosto de fechar o meu desenho aqui na frente, fazer aquele traço assim, sabe? Eu não gosto, eu gosto de desenhar ele aberto mesmo. E aí, quando eu venho com a rena, eu alinho ela. Eu passo um palitinho, normalmente, né? Vamos supor, passo um palitinho aqui com um algodãozinho para limpar e aí eu deixo ela retinha ou deixo ela em um pouquinho diagonalzinha para dentro, né? Onde que a parte de baixo, a base, fica um pouquinho maior do que a parte de cima, tá? Nunca pode ser o contrário, ela nunca pode ficar com a, vamos falar assim, com a parte de cima maior e a de baixo menor, porque senão ela vai ficar em diagonal meio pra fora, né? Vamos falar assim, e não vai ficar bonita, tá? Ela vai ficar bem estranha, tá? Você usa caneta ou lápis dermatográfico? Eu uso a caneta, eu só uso caneta branca. Eu já tentei com dermatográfico, mas eu não me identifico. Então eu só uso a branca mesmo, tá? Gosto dela muito, muito, muito mesmo. Já tentei algumas vezes, mas como ela fica perfeita pra mim, então eu gosto, eu me acostumei, sabe? A fazer com ela. Então é isso. Ó, ela é bem tranquila. Na pele ela desliza melhor do que nesse papel aqui. Mas é mais ou menos para vocês entenderem como que é, tá? Então, ó, aqui, vamos lá para o que eu tava falando. Aqui, ó, aqui a gente tem o ponto final, né, que é onde finaliza a sobrancelha. A gente tem o ponto inicial, que é onde começa essa sobrancelha. E a gente localiza o ponto alto sendo aqui, ó, onde se localiza a curva para a cauda, tá? É onde diferencia o corpo da cauda, certo? Lembrando que essa parte, que nem eu falei, ela tem que ser maior, tá vendo? Essa parte aqui tá bem maior do que essa, né? Vocês conseguem perceber? Falam pra mim, pelo amor de Deus. Que eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver o que eu tô fazendo, tá meio inclinado. Ó, mais ou menos isso aqui para vocês entenderem, tá? Então vocês têm que treinar em casa, pegar papel e caneta e ficar desenhando sobrancelha nesse estilo. Ficar, ó, fazendo o traço de baixo, diagonalzinho. Por que eu falo diagonal? Porque aí é o traço de baixo que vai influenciar no arqueamento das sobrancelhas, tá? É o de baixo, não é o de cima, tá bom? Vocês estão dando para ver? Tá dando para ver certinho. Beleza, então. Ó, então, esse de baixo aqui, ele vai ser o responsável por arquear as sobrancelhas da cliente, tá bom? Se ele ficar reto, vamos supor assim, ó. Eu não desenho fios muito bem, não, tá? Então, eu vou só tentar inventar aqui para vocês. Tentar entender como é que funciona aqui. Vamos supor que esse aqui seja o início da sobrancelha da cliente, tá? Bem ruimzinho aqui, mas tá bom. Vou praticar bastante. Isso, pratica sim. Pratica desse jeito que eu tô falando pra você que você vai ver melhora. Vamos supor que esse aqui seja os fios do início da sobrancelha dessa cliente, tá? Se a gente seguir os fios dela, o início, a gente vai fazer uma sobrancelha reta. Ó, vamos supor, vai seguir bem da base, vai fazer uma sobrancelha reta. Não vai subir. E aí, quando a cauda ela abaixar, né, fazer ali a curva, vou supor assim, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ó,
Se eu começar aqui, ela vai ficar um traço reto. E aí a cauda, quando descer, ela vai ficar muito negativa. Por que negativa? Porque ela vai ficar muito abaixo dessa linha invisível que tem com a linha da base do início, tá? Ó, tá vendo? Aqui existe uma linha, vamos falar assim, nessa linha de baixo, que quando traça no reto, ela fica negativa se tiver muito para baixo a cauda. Então, isso aqui já significa que o olhar já está um pouco caído, vamos falar assim. Por isso que a gente tem que evitar. Tem pessoas que têm a sobrancelha assim, não dá para fazer muita coisa. Às vezes a pessoa até gosta da sobrancelha dela desse jeito. Então, não dá para fazer muita coisa, não dá para resolver muito. Mas vamos supor, eu não sei se vai dar para ver direito. Vamos supor que a sobrancelha da cliente é esse negócio aqui que a gente fez, a sobrancelha caída, reta. Se a gente descer esse tracinho aqui, ó, um pouquinho para baixo dos fios no início, a gente vai ter uma subidinha. Vocês percebem que ela vai estar subindo um pouquinho? Só de descer aqui o início, ela já vai estar subindo, ela já vai estar um pouquinho mais diagonal. Mesmo que o restante não mexa, mesmo que só tenha mexido no início, ela já vai dar uma subidinha. Ou seja, isso vai dar uma arqueada na sobrancelha, tá? Gente, já tô explicando aqui para vocês como é que arqueia sobrancelhas retas, tá? Esse era um tópico que eu ia falar, mas já dá para entender bem sobre como arquear sobrancelhas retas, tá? Você nunca vai entrar aqui, ó, na onde fica o arqueamento na parte de baixo. Tem muita gente que entra aqui. E aí, o que acontece? Falhas, muita falha. Deixa buraco lá na sobrancelha da cliente, tá? Então, isso não arqueia a sobrancelha, isso faz falha, cava buraco, tá bom? Beleza? Então, se você quer arquear alguma sobrancelha, mexa no início dessa sobrancelha e principalmente na linha de baixo, tá? Vocês estão conseguindo captar aí um pouquinho? Essa dica foi válida aí? Tem uma cliente assim, obrigada pela solução. Imagina! Ó, aplica lá e depois fala pra gente. É basicamente isso. Eu amo de paixão abaixar um pouquinho do início das minhas clientes. Não é muito, gente. É coisa assim de 1 milímetro. É bem pouco mesmo. Vocês já vão ver diferença. Já vai parecer que mudou o olhar total da cliente. Dica ótima. É maravilhosa. Basicamente soluciona muito o problema, porque a gente sabe que as sobrancelhas, elas retas, estão bem alta, né? Só que a maioria das meninas ainda gosta dela um pouquinho mais arqueada e nem todo mundo tem a estrutura arqueada. Um pequeno detalhe já faz toda a diferença, verdade, é isso mesmo, principalmente nas sobrancelhas, né? Principalmente se for no desenho. Então, testem essa técnica aqui de arquear sobrancelhas mais retas, mais caídas, para vocês verem. E aqui, ó, às vezes na cauda, vocês podem só subir um pouquinho, só ela, tipo, dar uma engrossadinha aqui, ó. Vamos falar assim, o traço ficou bem grosso aqui, mas vamos supor que você venha com palito, com algodão lá no rosto da cliente, aí você vem limpando aqui, tira o excesso aqui, vai ficar um pouquinho menor aqui. Só que vai levantar um pouquinho essa cauda, não vai ficar mais tão caída, porque daí, ó, já vai ter uma linha, vamos falar uma linha invisível, ligando o início dela aqui, ó. Uma reta, né, vamos falar assim. Aqui. Então, ó a quantidade que vai ficar para baixo. É só a parte que não está pintada, porque aqui você vai tirar essa marcação, você vai afinar o traço, né? Então, só vai ficar essa pontinha aqui para fora, o que vai reduzir grandemente, porque olha o tanto que tava para fora, né? Tava muito. Aqui você já vai reduzir para isso daqui, então o olhar dela já vai dar uma boa levantada, tá? Tirar um pouco mais na parte de baixo, você só vai tirar levemente, como eu falei, levemente aqui na cauda, se a cauda já for mais negativa. Se a cauda não for tão negativa, você não precisa tirar muito embaixo, tá? Aqui, você nunca vai mexer naquela buraco, vamos falar assim, naquele buraco, aquela falha que eles cavam para aumentar, para arquear a sobrancelha. Você nunca vai fazer, tá? E tem umas sobrancelhas que elas são bem assim, né? Vamos ver se eu consigo explicar. Acho que elas são mais ou menos assim. Vamos ver se é isso. Acho que é isso. Ó. Vamos ver se vocês identificam alguma cliente de vocês aí. Um horror, né? Essas coisas assim, ó. O que acontece? Tá vendo? A pessoa cavou um buraco aqui para arquear a sobrancelha. Isso aqui é muito errado. Muito, muito, muito errado, tá?
não ajuda, só estraga a sobrancelha. Então, o mais correto a fazer aqui, ó, vamos supor, tá? Aqui você tamparia, pelo amor de Deus. Mas, ó, se você abaixa um pouquinho esse início aqui, ó, você vem com uma retinha aqui, ó. Aí tampa com ré nesse buraco, né? Mas assim, só de abaixar, você já arqueia. Porque quando a gente mexe no início, a gente desce o início, automaticamente a parte do arqueamento, ela fica mais alta, ela sobe, né? Porque se tem uma reta, vamos falar assim, uma reta com um arqueamento, aqui, ó. Vamos lá, vamos supor que aqui é o arqueamento, tá vendo? Ela tá quase reta. Quando a gente abaixa essa linha aqui do início, percebe que eu não mexi aqui no arqueamento? Eu não mexi, mas olha lá onde está o início. Então já não parece que subiu, ó. Não parece que já deu uma subida nessa sobrancelha? Não parece que arqueou ela melhor? Ai, não sei se dá pra vocês verem. Ó. Então, ignora a linha de cima, né? Ó, como que fica mais arqueadinha. Tá vendo? Testem isso depois. Desenha no papel, só pra vocês tentarem entender melhor aí. Mas vocês descem pouca coisa ao início de vocês, que vocês já vão ver diferença no restante, tá? Tá dando pra acompanhar essa parte aqui? Tá ok? Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso do paquímetro, tá? Para vocês. O paquímetro eu comecei usando ele quando eu iniciei. Já estou desenhando aqui isso aí. Vai acompanhando. Então, eu comecei com ele e eu não me adaptava, porque tinha que fazer meio que tudo com o próprio paquímetro, né? Marcar os pontos todos. Então, eu não me identificava muito. Então, eu criei uma forma do meu olho identificar alguns detalhes que me faziam facilitar sem precisar usar muito o paquímetro, tá? Mas isso não significa que eu não utilizo, tá? Por quê? Vamos supor, eu faço lá os 2 desenhos das sobrancelhas da minha cliente, tá? Uma faça a outra. Aí, vamos supor que eu olho e eu falo, cara, tá, tem uma coisa diferente. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa diferença no paquímetro. Então, eu vou lá, o paquímetro, vou colocar lá o paquímetro no tamanho da sobrancelha e vou medir ela. Aí, eu vou lá levar a mesma medida na outra sobrancelha e vou medir ela pra ver se tá igual as duas. Ah, não tá, uma tá maior que a outra. Aqui eu já vou saber que uma tá maior que a outra, porque às vezes o olho mente. Então, aqui é certeza que ele vai te dar uma clareza nisso, tá? Então é importante vocês entenderem. Vocês usam paquímetro? Já usou paquímetro? Sabem trabalhar com paquímetro? Eu não sei trabalhar com linha igual eu falei pra vocês, mas o paquímetro ele ajuda muito na questão de medir, tá? Então vamos supor, uma tá mais grossa que a outra, parece que tá. Então você vem aqui, ó, utiliza essa partezinha aqui do paquímetro, encaixa aqui assim, ó, e vê o tanto que ela tá medindo aqui embaixo, aqui nessa partezinha, tá? É bem tranquilo. Olha lá, às vezes sim, deixa a live salva pra gente rever. Ai, meu amor, eu falei que eu não ia deixar, eu nem posso, viu? E nem é só por causa de mim, é porque tem outras pessoas que eu nem sei se vai se manifestar aí, também tá por dentro dessa live, né? E eu não sei se eu posso, tá? Mas eu vou mandar mais coisa lá no grupo. Fica lá no grupo, fica atenta que eu vou mandar mais coisas, até coisa que eu não tô passando aqui, eu vou mandar uma página da minha apostila sobre mapeamento, para vocês não esquecerem, tá bom? Vamos lá. Então, o uso do paquímetro, ele facilita nisso. Se por um acaso você tiver problemas com medidas, ele vai te ajudar, tá? Gosto muito. Não fico sem meu paquímetro. Tá bom? Deixa eu tomar só uma aguinha. Vamos lá. Vou pegar esse rosto aqui, vamos ver se eu consigo fazer ele sem o negocinho aqui do EVA, porque o EVA acho que fica meio ruinzinho para desenhar, e eu queria desenhar com a caneta branca, que eu acho que é melhor. Ó, vocês estão conseguindo acompanhar? Ver aqui o rostinho. Ó, essa aqui é a minha modelo, tá? Eu vou desenhar o rosto dela, eu acho que sai aqui a caneta branca depois. Acho que sai. Ó, então, eu vou tentar desenhar a sobrancelha dela e vou mostrar pra vocês como que eu treinei a minha mente não, né? Meu olho, para entender os pontos perfeitos para se iniciar, para se terminar, para arquear essas sobrancelhas e por aí vai, tá bom?
Linha nunca mais. Sujava meus dedos. Acho que pra gente que tá começando, o melhor. Sem dúvida, viu? Porque a linha, eu acho que ela é um pouco mais trabalhosa, até porque fica complicado você conseguir controlar ela, né? Às vezes ela pode ir para um lado, não sei, ela fica, não sei se tem que ter muita firmeza nela, não entendo muito bem, mas eu acho que a mão livre para começar já te libera, assim, te deixa livre de tudo que é coisa, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui algumas coisas, tá? Antes disso, eu vou falar algumas coisas que você tem que ter em questão quando você for fazer o desenho na sua cliente, tá? Vamos supor que é a cliente, beleza? Tô sem áudio? Vocês estão escutando? Tá dando pra ouvir? Será que desligou? Deixa aqui. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Voltou? Voltou então, beleza. Vamos lá. Tá ok, então. Vamos lá então. Antes de você fazer a sobrancelha da cliente de vocês têm que ter 3 pontos em questão para definir o mapeamento dela, tá? A primeira coisa é que vocês têm que entender o que ela quer, tá? Às vezes a cliente tem uma sobrancelha mais reta e ela quer deixar mais arqueada, às vezes ela tem uma sobrancelha mais grossa e ela quer dar uma afinadinha. Você precisa entender exatamente o que a cliente quer, tá? Para você poder entregar uma coisa que ela vai gostar. Isso significa que você vai conseguir deixar a sobrancelha dela exatamente como tá na cabeça dela, tipo, na mente dela? Não, isso não significa porque cada uma tem uma sua sobrancelha e cada rosto tem o seu formato de sobrancelha, né? Tem suas medidas. Então, não tem como repetir, né? Copiar. Às vezes vem uma cliente, não sei, com uma foto de uma sobrancelha que você fez, de uma outra cliente que tem um formato de sobrancelha completamente diferente do dela, e ela fala que ela quer deixar daquele jeito. É bem impossível, né? Mas aí você tem que explicar para sua cliente. Ah, olha, a sobrancelha dessa minha cliente, ela já é mais desse jeito, nesse formato, tá? A sua é diferente. A gente vai tentar deixar um pouquinho melhor, mas eu não consigo deixar nesse formato. Seja clara com a sua cliente, tá? Para que ela realmente entenda que você não está fazendo porque não é possível e não porque você não quer ou porque, sei lá, porque você não sabe, tá? Então, vamos deixar isso bem claro, explicar bem para as nossas clientes e entender. Vamos se entender bem com elas, porque daí elas ficam felizes e voltam, beleza? Outra coisa importante é você analisar o que ela tem, é que nem eu falei. Você vai buscar saber o que ela quer, mas dentro do que ela tem, né? Não adianta a cliente querer uma coisa absurda, beleza? E a outra coisa que é mega importante, nossa, isso aqui é muito importante. Eu até tirei uma foto de uma cliente que veio fazer sobrancelha comigo ontem e vou mandar no grupo. Ela é uma senhora, ela tinha sobrancelha mega, mega, mega falhada. Mega. No início, no final, era tudo muito falhada. E eu acabei fazendo o mapeamento, aí eu perguntei pra ela, falei assim, a senhora gosta de uma sobrancelha mais arqueada, ou, perdão, mais fina, mais grossa? Aí ela falou pra mim, olha, eu não sei, pode manter a espessura que tá, né? Porque eu não sabia se ela gostava de mais grossa, né, também. Só que como a sobrancelha dela era muito falhada, e ela tinha cabelo branquinho já, né? Então já assim, uma senhora já. Não fazia sentido eu fazer uma sobrancelha muito larga nela, ou seguir talvez a mesma espessura natural dela, porque como ela era muito falhada, na hora que tivesse toda preenchida, só ia dar sobrancelha nesse rosto. Não estou. Manda mensagem pra mim lá no direct, tá? Tá, Jane? Eu vou mandar pra você depois, beleza? Então, ó, eu não posso simplesmente seguir, porque às vezes o rosto dessa cliente não vai ficar bonito com aquela sobrancelha toda. Ai, Bia, mas não vai ficar escuro, vai ficar natural. Beleza, mas e se por um acaso ela, não sei, ela não gostar de uma sobrancelha grossa na hora que destacar, entendeu? Aquilo roubar toda a atenção dela, né? Então, não é recomendado a gente simplesmente só seguir o que a cliente tem, tá? A gente tem que melhorar pensando no que é melhor para o rosto dela. Nesse caso, o que eu fiz? Eu dei uma leve afinada, mas eu dei uma leve afinada mesmo, que melhorou muito, muito o desenho dela.
Melhorou por quê? Ela já tinha um rosto mais de senhora, ou seja, vamos ser sinceras, a senhora tem mais rosto de meigo, um rosto meigo, doce, né? Cabelinho branquinho. Não tem porque eu deixar uma tarja assim bem grossa na sobrancelha dela, principalmente porque já ia passar rena, né? Então tinha que deixar alguma coisa um pouquinho mais fina, não tanto, né? Um meio termo ali pro rostinho dela para ficar delicado e casar com o rosto dessa cliente, tá? Então nunca vá seguir só o que a cliente tem, nunca vá seguir totalmente o que a cliente quer e também nunca vá pelo que você só acha, né? Junta uma coisa com a outra. Ah, a cliente quer assim, vamos supor, a cliente tem a sobrancelha reta e ela quer arquear igual a da fulana de tal que ela viu no meu feed. Ah, mas não dá, porque não bate o formato de sobrancelha. Beleza, mas ela gosta de mais arqueada, então você pode arquear um pouquinho mais a sobrancelha dela? Posso, então arqueia um pouquinho a sobrancelha dela, entendeu? E depois você explica pra ela. Se a sobrancelha da cliente às vezes é muito grossa e você vê que o rosto dela é super delicadinho, às vezes, nossa, você olha e você fala, gente, uma sobrancelha um pouquinho mais fina ia ficar bonita. Porque, de verdade, é uma coisa assim que eu tô vendo ultimamente, acho que eu vou até arrumar problema falar isso aqui que as pessoas estão querendo negócio. Ah, sobrancelhas grossas, sobrancelhas grossas, sobrancelhas grossas. Tá tudo. Ah, vamos deixar grossa, 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 grossa. Gente, nem todo mundo combina com sobrancelha grossa. Vocês têm que entender que é isso. Eu sei que preservar fios, preservar a naturalidade, tá ok. Mas nem todo mundo combina com sobrancelha grossa. Quando eu comecei a fazer minha sobrancelha, eu fazia minha sobrancelha grossa, porque sobrancelha grossa era todo, né? Todo mundo tem, aparentemente, hoje em dia, todo mundo tem que ter sobrancelha grossa. E eu não tava muito feliz com minha sobrancelha, não sei, eu tava fazendo ela, meio que seguia, né? E até que um dia que eu me aventurei, eu afinei um pouco ela. Cara, ficou linda, que é atualmente a forma com que eu uso, ou seja, eu precisei afinar minha sobrancelha para realmente casar com o meu rosto. Então, cada rosto pede uma espessura necessária, entende? Então, às vezes, se a cliente ela é mais, vamos falar, mais bochechuda, o rosto mais redondão, se você deixar muito fininha, vai ficar um rosto mais redondo ainda, vai ficar maior ainda o rosto dela, tá? Então, às vezes, não precisa necessariamente deixar fina, deixa um meio termo, deixa um pouquinho mais grossa, caso ela já tenha uma estrutura, mas sempre procure ver o todo, tá? Isso aqui se chama visagismo, acho importante todo mundo buscar entender um pouquinho sobre isso, porque isso aqui faz com que a cliente ela se surpreenda com o resultado, né? Porque daí você vai entregar para ela exatamente o que casa com o rosto dela, não tem como ela não gostar, tá bom? Deu para entender um pouco? Tá ok? Todo mundo aí? Acho que eu tô falando demais, né? Tudo certo? Suelen, sim. Jane, sim. Certeza. É isso aí, meninas. Vamos que vamos, então. Ó, a Suelen hoje mandou um áudio pra mim, gente. Vou falar aqui. Ela concorda aí. Suelen mandou um áudio pra mim. Ela respondeu uma enquete lá que ela tinha dificuldade com mapeamento. E ela mandou mensagem pra mim perguntando quanto tempo que eu demorava pra fazer os meus atendimentos, né? Eu expliquei para ela a questão de tempo, né? Que às vezes no máximo varia, no máximo chega a 1 hora um design com rena que eu faço. E ela falou que ela tinha dificuldade, o que mais atrapalhava ela era no tempo, às vezes demorava até 2 horas para fazer um design com rena. E aí a gente foi conversando, falei para ela de alguns uns pontos, né, que acelerava mais esse tempo. E aí hoje ela me mandou um áudio. Ela falou pra mim que ela fez um atendimento hoje e ela foi tentar fazer lá na linha e ela tava perdendo tempo lá, ela largou a linha de lado lá e já foi pra mão, já fez na mão o desenho da sobrancelha da cliente dela, ficou lindo o desenho, ficou bem certinho, né, bem paralelozinho o desenho. E ela fez em 1 hora e 10, coisa assim que ela não tava conseguindo derrubar no tempo, ela conseguiu por quê? Por causa do mapeamento à mão livre, facilitou tudo. Ó, 2 horas, gente, é muito tempo, né? A gente precisa realmente diminuir o tempo, que complica muito pra gente. Dói costas, a gente fica cansada, acaba não tendo tempo para atender mais clientes, que é o foco, né? Estou precisando dessas dicas. É isso aí, vamos que vamos. Anota tudo.
Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, então, o mapeamento da minha cliente. Normalmente, eu não faço o uso do paquímetro, tá? Que eu expliquei para vocês. Eu não uso. Eu só pego a cliente do jeito que ela tá aqui, ó, do meu ladinho aqui, e eu vou lá e desenho a sobrancelha dela. Beleza? Aí vamos supor que tem uns pelinhos ali, eu já pego a sobrancelha dela pegando de baixo pra cima, tá, gente? É sempre, isso aqui é quase uma lei pra mim, tá? Eu faço mais ou menos nesse estilinho, vamos supor, tá? Então eu sigo ali basicamente o que ela tem, só que melhorando, tá? Dando uma descidinha e etc, beleza? Então, ó, mas eu vou mostrar pra vocês como que o paquímetro, ele facilita pra você treinar seu olho. Ó lá. Ó, aqui o uso do paquímetro, ele tem normalmente essa partinha bem fininha aqui, ó. Tá vendo? Essa partinha fininha aqui, ele ajuda a gente, talvez, guiar os pontos, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente se baseia para fazer a sobrancelha em pontos, né? Como o olho, o nariz e a boca, né? Eles são os pontos principais que a gente costuma observar para definir se o tamanho da sobrancelha tá certo, se o início, essas coisas, esses detalhes, o final tá batendo, tá? Então, ó, quando você vai fazer a sobrancelha, normalmente eu sempre olho os inícios dessa sobrancelha, tá? Vamos supor que a cliente ela tem os pelinhos dela, vamos ver se risca. Aqui, ó, começando aqui, ó, vamos lá. Tá tudo de qualquer jeito, mas é pra vocês entenderem. Dá pra ver? Eu nem sei se dá pra ver. Acho que não tá dando pra ver, né? O pelinho ali que eu desenhei, só pra vocês entenderem onde que tá o início, mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que aqui começa a sobrancelha dessa cliente, tá? Ó, sabe esse vãozinho do nosso nariz aqui? Esse vãozinho, sem ser esse aqui. O vãozinho do meio aqui. Ele aqui, não tá dando pra ver? Acho que eu vou ter que fazer com o outro mesmo. Acho que eu vou ter que colar essa fitinha aqui de volta e usar a caneta azul, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá muito claro o desenho. Então, beleza. Acho que agora vai ficar melhor. Ó, vamos lá. Vamos supor que a sobrancelha da cliente começa aqui assim, ó. Tá? Ó, os pelinhos tá mais ou menos ali, tá vendo? Como eu vou saber se ele tá começando no lugar certo, gente? Ó, observando esse vãozinho aqui do nariz dessa cliente, tá? Então, a gente vai olhar para ver se ele tá mais ou menos na reta, tá? Ó, você está percebendo que ela tá mais pro meio? Ela já tá pegando quase no meio aqui do rosto da cliente, ou seja, não está muito no tamanho bom. Então, teria que dar uma entradinha no início, mas pouco, tá, gente? Só que vocês estão conseguindo entender? Vocês já sabiam disso, do nariz? Que ele define exatamente aonde começa a nossa sobrancelha. Vocês sabiam disso? Ó. Aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa para iniciar a sobrancelha dela aqui. Agora sim, isso. Então, a gente sabe que esse vãozinho aqui, ó, ele é responsável por onde vai começar a sobrancelha dessa cliente. Tá, e eu vou precisar fazer com linha? Não precisa fazer com linha, é só você olhar o nariz da cliente mais ou menos na reta que tá ali e fazer o desenho na reta, tá bom? Começar o desenho baseando-se ali nessa, vamos falar, uma linha imaginária reta que você vai ver. Beleza? Viu aqui? Então você começa mais ou menos aqui, tá ok? Tá dando para entender? E aí, o final da sobrancelha dessa cliente, a gente sempre vai levar em consideração esse vãozinho da boca, o vãozinho do nariz e o finalzinho do olho, tá? Então, em linha reta, a gente vai colocar os três e a gente vai finalizar a sobrancelha dessa cliente na reta desse pontinho. Deixa eu segurar esse negócio, tá muito mole. Ó. Pegando aqui, aqui e lá, tá vendo? Ó. Vamos aqui. Então, aqui seria o final dessa sobrancelha, tá? Coloquei ali mais ou menos, porque não dá pra ter muita noção por causa do EVA, mas vamos lá. Aqui, ó, seria mais ou menos aonde eu iria iniciar essa sobrancelha, tá? Aí,
Quando você tirar esses dois pontos, né, o início e o final, você tem que pensar e observar se essa cliente já tem um ponto alto. Eu nunca tinha entendido por onde sabia que começava, gratidão. Imagina, é aqui, ó, o vãozinho do nariz. Esse vãozinho aqui, ele é responsável. Por isso que não dá pra ter um padrão, porque cada rosto é diferente, né? Às vezes a cliente tem um nariz mais achatado, às vezes mais empinadinho, mais fechado. Então, isso aqui que interfere bastante, tá? Mas, ó, quando você tirar essas duas medidas aqui, você vai observar para ver se essa cliente já tem um ponto alto bem evidente. Se ela não tiver o ponto alto evidente, uma dica legal para vocês é medir. Vocês vêm com o paquímetro e mede o tamanho daqui, do que deu aqui nesse espaço. Que nem aqui, ó, deu 4,6. 4,6. Aqui é o 4, né? 4 centímetros. 4,5, 4,6, tá? Então, deu 4,6. Como eu sei que a maior parte tem que ficar para corpo e a menor para cauda, esse número, para a gente dividir, ficaria legal como? Vamos ver se vocês sabem. Colocar um 4 e 6, a gente divide em duas partes, uma maior para corpo e uma menor para cauda. Vamos ver se alguém respondeu. Eu já vou fazendo aqui. Ó. O que a gente podia fazer? 3 para corpo e 1,6 para cauda. Beleza? Ó. Dá para perceber? Ficou num tamanho, acho que dá para ver, né? Ficou num tamanho legal até, não ficou? O corpo maior e a cauda um pouco menor, mas nem tão pequenininha. Beleza? Ó, nesse caso, vou desenhar aqui a sobrancelha dessa cliente, né? Eu não vou seguir exatamente esse traço, porque se eu seguir esse traço, ele tá reto. Ao final dele, tá reto com esse aqui. Eu não gosto, eu gosto de arquear. Então, eu vou subir, eu vou descer ele um pouquinho e vou subir para mim poder descer um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem. Então, vamos supor que aqui seja o início dela. Esse aqui seja um fio, um pelinho aqui. Vamos supor que é um pelinho dela. Eu não vou seguir a base do pelo. Eu vou descer ele um pouquinho para arquear. Igual do jeito que eu expliquei aquela hora de arquear a sobrancelha setas, tá? Então, a gente vai descer um pouquinho e vai vir subindo a sobrancelha, beleza? Ó, dá pra ver que tá subindo um pouquinho. Dá pra ver, né? E aí, agora a gente vai ligar no outro ponto. Ali no final, tá? Então, é importante ter esses pontos para você começar a entender como é que funciona o mapeamento à mão livre. É importante você marcar esses pontos na hora de você começar a ligar os pontos, beleza? Ó, agora a gente vai colocar uma espessura. Ó, vamos já colocar em questão de espessura aqui. Isso aqui é um rosto fininho, delicado, né? Não faz sentido eu colocar uma sobrancelha muito grossa nesse rostinho delicado aqui. Um rostinho fininho, pequenininho. Então, a gente tem que se basear nisso também, tá? Então, aqui eu já colocaria uma sobrancelha um pouquinho média, vamos falar assim, de média para um pouco fina. Não, quando eu falo fina, eu não falo mega fina, tá, gente? Aqueles arcos finos lá que o pessoal usava em 2000, não é disso que eu tô falando, não. É só um pouquinho, levemente mais fina. Ó, então eu fiz a cauda que nem eu fiz um desenho lá pra vocês. E aí agora eu venho ligando pra frente, tá? Ó. Ó, olha lá como que ficou. Vocês conseguem ver? O que vocês acharam? Ó, mas é basicamente isso, vocês viram? E vocês perceberam que a medida que a gente colocou baseando-se no rosto dela bateu com um tamanho bem legal? O tamanho ficou bem bacana, não ficou? Não ficou compridona. E vocês perceberam que a medida que eu coloquei aqui, ó, de 3 para corpo e 1,6 para cauda, ficou legal também, não ficou? O que vocês acham? Ó, se vocês quiserem fechar o início para poder passar rena, pode fechar, não tem problema. Eu não fecho, porque daí depois eu venho com o meu palito e eu mesma, eu normalmente eu aplico a rena até o final, até o início da linha, né? Venho aplicando, aplico em tudo aqui
E aí depois o que tiver fora, eu venho com o palito e eu limpo. E aí fica como se tivesse uma linha ali. Mas se vocês quiserem fazer, é só fazer, tá bom, gente? Mas é basicamente isso. Então, toda vez que vocês quiserem arquear uma sobrancelha, vocês abaixam um pouco o início dessa sobrancelha. Porque ela precisa ter uma diagonal, ela precisa subir esse traço de baixo, ó. Ele precisa subir um pouco para dar o arqueamento, tá? Subindo um pouco, ele já sobe esse olhar. Beleza? O que vocês acharam? Difícil? Conta pra mim. Não é difícil, é treino, né? Quando eu comecei, eu não sabia muito que treinar, como treinar, nem sabia que treinar era necessário de verdade. Então eu falo que o meu início ele durou muito tempo. Eu sofri muito tempo até entender o que eu precisava fazer para melhorar. E quando eu comecei, quando eu descobri, né, que treinar e como treinar realmente para melhorar faria resolver o meu problema, eu comecei a treinar muito, gente. Eu pegava a caneta assim, eu ficava desenhando na minha mão, eu ficava desenhando na minha perna, eu ficava desenhando. Nossa, em tudo. Eu parecia criança, só faltava desenhar nas paredes. Eu ficava desenhando muita sobrancelha. Então eu falo que isso aqui ajudou muito. Outra coisa também que eu falo que ajudou demais a melhorar o meu desenho foi ver serviços, trabalhos de outros profissionais que eu admirava bastante e ficar analisando. Sabe, você fica sugando tudo que for informação daquele desenho. Isso me ajudou muito também, de verdade. Então eu via os desenhos e ficava memorizando na cabeça aquilo, sabe? Tipo, registrando. E aí, toda vez que eu ia desenhar no papel, na minha mão, na minha perna, onde eu ia, eu tentava replicar aquele desenho do profissional que eu vi lá, tá entendendo? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu fiz bacana foi, para alavancar o meu serviço, né? Foi tirar muita gente que eu seguia. Eu seguia muita gente. Muita gente desnecessária, assim, que eu perdia tempo, né? Eu tirei um monte de seguidor e coloquei um monte de profissional. Eu só seguia profissional. Então, você ia pro meu feed só tinha profissional. Então, até quando eu não ia fazer alguma coisa de, vamos falar assim, trabalhar, fazer alguma coisa vamos falar, perder tempo no celular, eu não ia perder tempo, porque eu ia ficar rodando o feed lá e ia absorver conteúdo sem nem perceber. Isso aí, nossa, me ajudou muito, 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 muito. Eu fui pegando dicas de outros profissionais, eu fui aprendendo de outras formas. Quando eu fiz meu primeiro curso, a minha professora ela ensinava a aplicar com essa parte chanfradinha do palito, sabe? E eu sentia muita dificuldade, eu não conseguia aplicar. E eu tava pirada já, porque eu queria fazer dar certo, mas eu não conseguia. Então eu decidi buscar, né? Comecei a ir atrás de outros profissionais para ver, até comprei um curso na época e a profissional passava com um pincel. E aí eu falei, cara, eu vou tentar com um pincel, né? Outra opção, eu nem sabia que tinha outra forma de passar, então tá ótimo. Fui tentar com pincel. Aí consegui um pouco lá, foi melhor do que com a ponta chanfrada, mas ainda não tava me agradando, eu tava sofrendo. E aí uma vez eu tava rolando no Instagram e eu vi uma dica não, eu vi uma pessoa aplicando rena com um palito de dente. Nossa, na hora que eu vi isso, eu pirei. Eu falei, eu quero uma de palito de dente, eu vou tentar. E aí eu comecei a aplicar com palito de dente e até hoje eu só aplico com palito de dente. Eu adoro. Ficou perfeito, porque ele é fininho, ele é pequeno, ele deposita, não dá pra sair muito fora do desenho. Pra mim foi maravilhoso. Então, por isso que é importante a gente sempre buscar conhecimento, que nem eu falei pra vocês. Às vezes vocês têm dificuldade de uma forma que não vai. Vocês tenta, não vai. Cara, muda a forma de fazer, mas tenta chegar no mesmo resultado que você quer, né, no caso. Porque às vezes você fica empacado numa coisa que não tá dando resultado e pode acabar fazendo você querer desistir só porque você não tá dominando aquela técnica. Então, vejam bastante como vocês vão fazer e trabalhem em cima disso, tá? Ó, outra coisa que eu falei pra vocês, eu gosto muito do paquímetro e da caneta branca, tá? Mas que nem como perguntaram pra mim, não sei se foi a Suelen que perguntou, se eu usava dermatográfico, tá? Eu não uso dermatográfico, mas se vocês se adaptaram ao dermatográfico, usem mesmo, façam bastante uso dele, ele é ótimo, fica lindo os mapeamentos com ele. Eu só realmente não me adaptei. Com a caneta branca pra mim é muito melhor, desliza muito melhor no rosto, depois eu venho com o palito ali dando uma afinada no traço, então eu não quero mudar. Eu gostei e me identifico muito e pra mim tá tudo bem, não tá me incomodando.
Então tá tudo perfeito pra mim. Mas se vocês não conseguirem com a caneta branca ou quiserem tentar com o dermatográfico, faz isso, tenta mesmo. E aí vocês vão descobrir qual vocês se encontram, qual vocês se adaptam mais. Beleza? Vamos lá, então aqui é o rosto da... Vocês entenderam a pegada aqui, né? Do paquímetro, né? Eu não vou... Aqui eu tinha arriscado aqui, até regaçou aqui. Mas, é isso, gente. O uso do paquímetro, deixa eu colocar o celular aqui de volta, onde estava. Deixa eu voltar para cá. Vocês conseguiram acompanhar ali o mapeamento ali? Não é difícil, estou amando. Que bom, meu amor. Fico muito feliz. Só não pode ficar sem treinar, tá? Tudo que eu tô explicando aqui para vocês é só vocês treinando para conseguir, tá? Qual o valor em média cobrar para fazer um design? Nossa, isso varia tanto. Eu não consigo nem te responder, te ser clara, falar, cobra de tanto a tanto, porque isso varia demais. Varia do lugar onde você trabalha, né? Vamos supor a cidade. Às vezes a cidade, o pessoal aí da sua cidade cobra X, né? Não sei. Mas assim, depende do lugar que você tá, depende do quanto que você investe nisso. Às vezes você paga aluguel, às vezes não paga aluguel. Às vezes você tem gastos altos. Os seus produtos que você usa, o valor que você compra, né, que você paga neles. Por isso que a gente às vezes não pode deixar o mesmo valor muito tempo. Porque os produtos estão aí, ó, subindo. Subindo, a rena tá subindo, o esfoliante tá subindo, a astringente tá subindo, o algodão tá subindo, e a gente que fica segurando o valor. Daqui a pouco você tá pagando para trabalhar e nem tá vendo. Tá? Então é importante estar sempre de olho nesses aumentos para poder definir o seu valor. Estude bem essa forma de precificar, né? No meu curso online tem, né, uma tabela de tem uma forma de você te ensinar a precificar, uma tabela, tudo. Mas assim, não dá para me explicar para você aqui nesse momento, né? A live já faz mais de 1 hora que eu tô aqui, mas eu acho que é importante você aprofundar esses conhecimentos porque são coisas importantes, porque não dá para ninguém pagar para trabalhar, né? Cobrar barato demais é loucura, só falo isso para você. Não cobre barato para ter cliente, tá? É que eu não consigo mesmo arrastar esse tema, esse conteúdo, essa parte de preço, né? Nessa live, mas quem sabe na próxima, na outra, né? Na outra semana, no dia 14, vai ter uma live, a gente pode tratar disso. Eu até quero chamar todas vocês pra gente conversar, tirar mais dúvidas e entre outras coisas desse tipo, né? Mas a gente pode falar um pouquinho sobre precificação nessa live do dia 14. Eu vou convidar todas vocês já também para participar da próxima live que vai ter sobre marketing, tá? Eu não sei como é que é a questão de marketing de vocês, mas eu vou estar falando um pouco de marketing na próxima aula, que vai ser na quarta que vem, dia 6, tá? Então vocês já deixam aí, já reservadinho aí, vou dar bastante dica, vou explicar muito para vocês, tá? Sobre foto, edição de foto, sobre posicionamento, imagem, nossa, vai pipocar de coisa, de verdade, feed de Instagram, essas coisas todas, tá? Por hoje, o conteúdo que eu passei aqui para vocês foi basicamente eu mostrando para vocês como que é bom vocês terem uma noção, né? Para parquear a sobrancelha, para fazer um mapeamento a mão livre, o treino, como é bom vocês fazerem, a forma como que vocês vão riscando ali, tá? É bacana vocês treinarem dessa forma para ver a evolução, né? Mas vou deixar os outros assuntos mesmo para outra live, beleza? Vou mandar o conteúdo, que nem eu falei para vocês, vou mandar o conteúdo lá no grupo. Então, quem tá aqui na live, que não tá no grupo, manda para mim no direct, que eu mando o link. Aí já entra, porque eu vou mandar. Hoje eu acho que eu não mando, que nem eu fiz na aula passada, né? Eu não mandei no mesmo dia, eu mandei no dia seguinte. Eu mandei muito conteúdo lá para as meninas, mandei algumas dicas, mandei algumas coisas, mandei áudio, mandei um monte de coisa. E hoje não vai ser diferente. Então hoje eu também vou mandar até uma página da minha própria apostila que explica mais ou menos isso aqui que a gente fez, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Esse aqui é um tema, que eu falei para vocês, muito técnico. Então não tem como melhorar se vocês não treinar, tá? Não treinar bastante, não vai rolar resultado. E lembre que se você quer realmente se tornar uma designer de sobrancelhas reconhecida, de sucesso, viver disso, fazer realmente as pessoas ficarem querendo agendar com você sempre, foca muito no mapeamento, muito, porque você melhorando o seu mapeamento, você vai melhorar
70% da sua técnica em trabalho. O resto é decoreba que você vai aprendendo ali aos poucos, né? Mas o mapeamento ele vai contar grande parte disso, tá? Então, treina bastante. Se vocês quiserem, pode mandar mensagem para mim no Instagram, eu converso, respondo. Às vezes tá meio correria, mas eu vou respondendo quando eu posso, beleza? Então é isso, meninas. Por hoje é só. Dia 6, já marca aí no calendário de vocês, no lembrete aí. 8 horas da noite, mesmo horário. 8 horas da noite, quarta-feira que vem, aula de marketing aqui. E já prepara, viu? Vai pipocar de assunto. Vamos falar de tudo. Vocês podem mandar as coisas aqui que a gente vai respondendo. Hoje eu não consegui ver muito bem as mensagens que eu precisei virar a tela dessa hora aqui, vocês viram. Tava até tentando me enfiar aqui de baixo. Mas é sobre isso, beleza? Pode ser? É isso, boa noite. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. E vamos embora.